Fala, meu lindo! Minha linda! Ó, vou falar que vai ser difícil, hein? A próxima série que a gente vai gravar, nossa, a gente vai ter que dar um treinamento antes. Irmão, eu vou falar uma coisa que eu falo em todas as séries. Vocês são os melhores que já vimos na nossa vida. Eu não sei. Ó, eu vou dar um conselho para você que está assistindo no YouTube agora. Se um dia Deus te der a oportunidade e me der o privilégio de estar aonde você mora, vai na gravação. Isso aqui é um ambiente, nossa, eu não sei explicar. Eu espero 2 meses para chegar aqui. Quando eu chego aqui, meu lindo, parece que o tempo voa de uma forma sobrenatural. Então, lindo, eu quero dizer, essa mensagem também vai passar rápido demais. Então tira todos os, as distrações, porque o Senhor quer falar com você. Porque a oração, ela tem por si só o poder de acalmar a nossa alma, de trazer clareza aos nossos olhos, de nos livrar de ciladas perigosas. E lindo, toda oração em nome de Jesus, Ele ouve e Ele responde. Amém? Eu, antes de ir pro vídeo, para a mensagem, eu vou só te pedir um negócio. Curte o vídeo rapidinho. De um sininho digital. Muito bom. Irmão, é golpe, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda a segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui, sem falhar, sem vacilar. Amém? Vamos para a mensagem. Ainda bem que eu vim também. Delícia. Ei, 1 João. Capítulo 5, versículo 14. Diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia. Meu Deus, você entendeu? Não é o Dave que ouve você, não é o seu melhor amigo, não é o seu pai, não é o seu cônjuge. É o Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia está dizendo que é Ele. Ele ouve você. Meu Jesus, fala para quem está pertinho de você, Ele te ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Oh meu Deus, lindo, isso aqui é uma fé inabalável, é uma fé que deixa claro os pontos. Olha, eu sei que quando eu oro em nome de Jesus, Ele me ouve, e sei que porque Ele me ouve, Ele responde a minha oração. E esse é o lugar comum da oração. Só que para nós,
parece extraordinário porque não é um lugar que a gente frequenta muito. Agora você entendeu, né? Que o negócio não é uma falha de comunicação de Deus com você. É nossa. Eu demorei muito para entender, sabe, que o que Deus mais queria era tempo comigo. O que Deus mais quer é tempo com você. Porque se Ele tiver tempo contigo, Ele alinha você. Ele resolve muita coisa e Ele te livra de muitas guerras desnecessárias. Talvez você entrou nessa mensagem porque você quer uma receita de uma oração que você faça e que alivie você. Mas se eu te dizer que toda oração tem esse poder, que toda oração em nome dEle tem esse poder, e que nós só não acessamos essa realidade porque não é parte da nossa vida orar. Não é parte da nossa vida viver o Evangelho de maneira plena. Não é parte da nossa vida. Paulo vai escrever a 2 Timóteo dizendo: porque você não tem uma fé fingida. Sabe, uma fé fingida é aquela que cumpre protocolo, que é pública só, mas não tem secreto. É aquela que a gente diz: não, eu acredito em Deus, mas você não tem vida com Ele. Fé fingida é aquela que você glorifica alto na frente dos outros, mas dentro de casa você não tem relacionamento nenhum com Ele. Fé fingida é aquela que você finge a lágrima que sequer existe para mostrar uma espiritualidade que você não tem. Sabe, a minha geração está carregada de gente que tem uma fé fingida, que diz que Jesus é lindo, que lê um monte de frase de efeito, mas não tem relacionamento nenhum com Ele, que nunca falou com Ele a sós, sempre teve um monte de gente junto. E sabe, lindo, o melhor da vida com Deus não é o que acontece no público, é o que acontece no secreto. O melhor da vida com Deus não é aquilo que você faz quando todo mundo está vendo, é aquilo que você faz quando ninguém te enxerga. E sabe, o nosso maior, ou a maior desculpa é a gente diz: não, eu oro o tempo todo. O tempo todo eu estou falando com Jesus. Só que, seja sincero, eu não sei você, mas na minha geração que eu vivo, aonde tem um monte de entretenimento, quando o assunto é sério, você larga tudo, senta na mesa, olha nos olhos, porque senão você não pode chamar de conversa. Sabe, a gente acha que o relacionamento com Deus é aquele grupo do WhatsApp que a gente manda e envia piada, recebe piadinha, que a gente interage uma vez por dia: bom dia, boa noite. Já viu o grupo de família? Quem tem grupo de família sabe que os mais velhos mandam artes com bom dia escrito, cheio de flores. E toda semana a gente diz: Senhor, quando poderei sair eu desse grupo? Aí quando vem a primeira treta, você sai do grupo e manda pro DM: não estou me sentindo bem, muita confusão, estou saindo por esse motivo. Não, você quis sair desde o primeiro dia. Mas tem gente que se relaciona com Deus assim só: bom dia, boa noite, e uma figurinha no meio do dia para dar uma animada. E eu vou te dizer, meu lindo, Deus não está interessado no teu bom dia, Deus não está interessado no teu boa noite, Deus não está nem aí para isso. O que Deus quer mesmo é qualidade do teu tempo. Sabe, o problema nosso é que a gente deixa para orar só quando a casa cai.
a gente deixa para buscar Ele só quando o BO tá muito grande, sabe? É quando a gente diz, nossa, não consigo fazer mais nada. Aí a gente diz, Deus, pelo amor de você mesmo, socorre. Entende? É como se Deus não fosse um número fixo, fosse o 190. Você só liga quando está dando errado. É só quando tem incêndio. Entende? Então, eu não sei você, mas se o nosso relacionamento é assim, quando a gente tem um encontro, a gente fica todo sem graça, que a gente não sabe como reage, a gente não sabe o que fala, a gente fica perdido, porque a gente está acostumado só quando tem a ocorrência. Relacionamento mesmo a gente não tem. É uma fé fingida, é uma fé superficial, é uma fé de interesse, sabe? Eu acredito em Jesus até Ele me dar o meu filho que eu tanto quero. Depois que Ele me dá o filho, eu não preciso mais dele. Eu tenho fé até Deus abrir a porta de emprego que eu tanto queria, mas depois que Ele abre a porta do emprego, eu não preciso mais dele. Eu tenho fé até que a promoção do meu trabalho chegue, e depois que ela chega, eu não preciso mais dele. Sabe, eu preciso dele até casar. Depois que eu caso, eu não preciso mais dele. Eu preciso dele até conquistar o que eu quero. Depois que eu conquisto, eu não preciso mais dele. E eu imagino o Senhor olhando pra gente dizendo, quando é que vocês vão parar para entender que eu sou muito mais importante do que as coisas que eu te dou? Quando vocês vão olhar para mim não pelo que eu posso dar, mas pelo que eu sou na vida de vocês? Quando vocês vão parar de olhar para mim esperando o que eu posso dar, sem lembrar do que eu já te dei na cruz do Calvário? Quando esse dia vai chegar que você vai chorar de gratidão, e não só porque está precisando de socorro? Quando que vai chegar esse dia que você não precisa ter assunto, mas você sabe que precisa da manutenção no relacionamento? Quando que você vai me tratar de uma maneira justa e digna? Quando? Sabe, o Senhor, Ele é um Deus de relacionamento. A coisa mais maravilhosa do Novo Testamento é quando você chega na parte que o Senhor diz, eu não chamarei vocês mais de servos, eu chamarei vocês de amigos. Porque amigos sabe o que o outro está fazendo. Oh meu Deus, a Bíblia está dizendo que o Senhor quer te deixar a par das coisas do mundo. Cara, você não é fofoqueiro o suficiente para ficar animado. Então, deixa eu te dizer, lindo, o relacionamento com Deus me faz ver e ter perspectivas que nunca tive, nunca teria se não fosse Ele. Só que isso é uma construção necessária, e está muito ligado à fase da nossa vida. Quando nossa vida não está dando muito certo, é o período que a gente mais ora na nossa vida, sabe? É quando a gente precisa de milagres diários. Aí é coisa linda de ver, a gente chora fácil, nossa sensibilidade é maior, e é tão gostoso, né? Porque a gente chora com qualquer louvor, a gente chora com qualquer palavra, porque a gente está ligadinho com Ele, a gente sente Ele em tudo. A gente está no carro, mas é porque a gente está passando por dias difíceis. Só que daí o dia difícil passa, porque tudo passa, nada é para sempre, tudo passa. O dia mau passa, o dia bom também passa. Nada é eterno a não ser o céu que nos aguarda. Mas aqui é tudo passageiro. As sensações passam, as estações mudam, mas só tem uma coisa que é o mesmo e é para sempre, que é Jesus, sabe? Então não é sobre a sua estação ou sobre o tempo que você está vivendo, é sobre Ele mesmo, e só Ele. Você não precisa de Jesus pelo que você precisa na terra, você precisa de Jesus pelo que Ele é no céu e pelo que Ele é na terra, entende? Mas aí
você olha para você e seja sincero. Se está tudo bem, você ora bem menos agora. Seu relacionamento é bem mais limitado. E agora você pegou a manha. Você entra no carro, você diz: Jesus me guarda, Senhor, eu estou indo para esse agora, amém. Aí o telefone toca, você pega, toca o telefone, pega aqui, alô, oi, tá falando com Jesus agora, mas eu parei para falar com você. Eu imagino se Deus fosse a minha esposa. Minha esposa, a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Ela assiste filme comigo, irmão, e eu acho que ela olha mais para mim do que pro filme. Porque se eu pego o telefone, ela diz: você não está assistindo. Aí eu falo: não, estou assistindo. De novo eu mexo o telefone dela assim: o que adianta assistir filme com você? A gente assiste sozinho, não tem graça nenhuma, porque você não está vendo nada. Aí eu falo: não, eu ouvi tudo que eles falaram. Quer ver o que eles falaram? Eu falo: eles falaram isso, aquilo e outro. Só que eu não estou conectado de verdade. Porque não é sobre o filme, é sobre ela. Quando você fala com Deus, não é sobre a sua vida, é sobre Ele. É sobre o que você provoca no mundo espiritual quando ora. Talvez você não entende, mas a paz que você sente quando o seu relacionamento com Deus está em dia é porque os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o temem. E a Bíblia diz que esses o Senhor guarda. Sabe, quando você ora, o mundo espiritual à sua volta entra em xeque. E tudo que não serve vai sendo mandado embora. Vai saindo de perto de você os pensamentos negativos. As vozes que te acessavam não te acessam mais, porque a voz dele se torna única dentro de você. Só que aqui, lindo, eu preciso te dizer: não adianta eu motivar você a orar se você não entender o motivo certo. Sabe, o nosso maior desejo não tem que ser sobre o que Ele pode fazer, mas sobre quem Ele é. Lindo, já basta o mundo cheio de interesse. Já basta o mundo cheio de relacionamento por necessidade. Cheio de gente fazendo sala para quem não quer pelo dinheiro que o outro tem. Já basta, tá chato. Nosso mundo tá chato, gente, vou te falar. Me irrita, eu agradeço a Deus que eu moro no interior. Nossa, agradeço a Deus, irmão. Não tem que fazer jantar com os outros que eu não quero. Não tem que ir na casa dos outros que eu não tenho vontade. Eu não tenho que receber ninguém por como nada. Eu moro em minha cidade maravilhosa. Nossa, não tem quase nada de interesse. Tem, mas eu não vejo. Mas aí, irmão, eu vou te dizer, tem lugares aí que você já viu? Todo dia você tem que estar na casa de alguém por causa que você precisa fazer pra... Nossa, que saco, mano. Nossa, Deus, o livro ainda tem uma dor de barriga. Tem uns amigos meus que eu falo: como vocês aguentam andar com tanta gente chata? Gente que só fala de dinheiro, gente que só fala do que tem, gente que só fica esfregando a cara dos outros. Irmão, eu tenho pavor disso. E a hora que eu amo celebrar os meus amigos, mas eu detesto gente que só sabe falar disso, sabe? Eu vou te dizer o que eu amo. Eu amo gente que vai na minha casa e eu choro. Eu amo. Eu recebi uma pessoa que nós amamos muito lá em casa. Agora, mês passado, eu e minha esposa, nós amamos essa pessoa. E eu vou falar o nome dela, a Camila Barros. Eu vou falar, ela é aquela mulher da internet. E ela estava na nossa casa. E aí estava um papo maravilhoso. E ela falou assim, antes de ir embora, era 1h da tarde: vamos orar pra gente ir embora? Aí, irmão, eu tô assim meio... Não, claro, vem. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Irmão, essa mulher entrou num manto na minha casa. 1 hora orando. Não acabava mais a oração da mulher, irmão. E aí chegou uma hora que eu falei: sabe de uma coisa? Esquece tudo e vamos cair no manto junto. Aí comecei a chorar e começamos a orar. E Deus desceu na nossa casa. Aí ela foi embora. Beijo, Camila. Tchau, Camila. Camila, beijo, volto sempre. Aí o marido dela chegou de noite e não sabia o que ela tinha feito de dia. Vamos orar antes de ir embora? Eu falei: vamos. Tudo que eu tinha para falar com Deus eu já falei de manhã. Mas vamos de novo, irmão.
é incrível quando você está na presença dele. Você tem assunto mesmo que você não lembra de nada. Flui. E aí a gente orou e eu disse para minha esposa quando eles foram embora: que delícia! Meu Deus, que coisa gostosa! Irmão, a gente só falava das coisas do Senhor. Que coisa boa! E eu imagino que Deus está olhando para a gente dizendo assim: você pode ter isso comigo todos os dias. Sabe, se você separar o teu tempo, se você dedicar um momento, você tem isso à sua disposição. O céu invadindo a sua casa, o céu invadindo o seu quarto, o céu invadindo o carro que você está. É só você clamar pelo nome dele e se interessar de verdade pela presença dele. Mas sabe, ontem o Senhor me pegou e não foi legal. Você sabe que Jesus se utilizou do que hoje chamamos de uma técnica de comunicação que produz entendimento, chamado maiêutica. Jesus ensinava fazendo perguntas, e as respostas geravam reflexões tão profundas que não tinha como você não aprender o que ele estava ensinando. Bom, eu estava preparando a série, e eu estava nessa mensagem, e aí o Senhor perguntou para mim: aonde você mora agora? Aonde é o teu quarto de oração? Aí eu parei, fiquei com vergonha e me lembrei de algo. Quando nós construímos a nossa primeira casa, a primeira coisa que eu falei para o arquiteto foi: constrói um quarto de oração. E a casa era tão pequena, ela era muito menor da casa que a gente mora hoje, mas tinha um quarto de oração. E eu me lembro que durante a obra eu entrava na marcação dos tijolos do quarto de oração e levantava as mãos para o céu e dizia: Jesus, eu não sei como eu vou terminar essa casa, eu preciso de socorro. E tinha uma vizinha atrás que sempre me via, e um dia ela falou para minha mãe, depois da casa pronta: eu cansei de ver o David chorando em cima dessa obra. Que bom que ele conseguiu terminar. Sabe, naquela casa tinha um quarto, porque naquela casa eu dependia mais dele para as coisas ficarem prontas. E essa casa não tem. Eu mandei para minha esposa e disse: amor, aonde você ora na nossa casa? E ela disse: eu oro dentro do closet. E você ora no escritório, não é isso? Eu falei: é. Mas por que a gente não separou algo para o Senhor? Se quando era tudo simples, a gente fez. E aí minha esposa falou: pois é, o que foi que aconteceu com a gente? Sabe, ontem o Senhor estava dizendo para mim: eu estou com saudade daquele menino, daquele garoto que eu gosto. Eu não gosto desse que é famoso, eu não gosto desse que todo mundo sabe o nome, que muita gente conhece. Não, eu gosto do menino, daquele menino. Eu não gosto de você pelo quem você é, David. Eu gosto de você pelo que eu conheço do teu coração. É sobre aqui dentro. Eu gosto daquele menino. Aliás, se pudesse escolher, eu queria aquele menino de volta. Isso me machucou, sabe? Isso me feriu. Eu fiquei com vergonha. Eu acordei com meu coração angustiado, pensando: Jesus, aonde eu vou colocar? Agora está tudo pronto. E aí o Senhor falou comigo: eu não quero um quarto de oração, eu quero uma casa de oração.
Ah, lindo, você não entendeu, eu vou dizer de novo. O Senhor falou: eu não quero um cômodo, eu quero a casa toda. Eu quero tudo por inteiro, por completo, todas as áreas, tudo. Só que aí eu disse pro Senhor: mas preciso de privacidade. Aí o Senhor me deu a ideia. Liguei para minha esposa, falei: vida, nós temos um refúgio que a gente vai final de semana às vezes passa meses que a gente não vai lá. É bem pequeno, é super simples, mas a gente ama. Falei para Paula: vida, a partir de hoje nós temos um date, nós temos um encontro por semana para fazer nada a não ser relacionamento com Jesus. Vou te falar, que eu quero que inspire você isso. Quinta-feira nós vamos pegar os nossos filhos, vamos levar eles para o colégio e a gente vai desaparecer da rotina. Vamos desligar o telefone, vamos desligar tudo, vamos lá para esse refúgio. E aí a gente vai chegar lá por volta de 8h30 e a gente vai sair de lá 10h30. E o que a gente vai fazer? Não interessa, porque é secreto. E secreto a gente não faz propaganda, a gente vive ele, a gente desfruta dele, sabe? E aí eu casei bem. Minha esposa é maravilhosa. Ela falou: tá fechado, amor. Mas não vamos fazer quinta-feira sempre, porque quinta tu viaja. Tem que ser um dia que você não tem desculpa. Eu falei: nossa. Ela falou: vai ser terça ou quarta. Eu falei: mas essa semana, como eu tenho programa de TV para gravar em São Paulo, eu vou chegar quarta de noite. E aí quando a gente chegar de noite, que a gente tiver na nossa hora do chazinho que a gente toma, que velho toma chá antes de dormir, a gente vai conversar sobre o dia seguinte. A gente vai começar a criar a expectativa do encontro. A gente vai começar a planejar as coisas. A gente vai contar sobre o dia seguinte, porque é assim que é gostoso. Sabe quando você vai fazer uma viagem, que você escolhe a roupa que coloca na mala, olha a temperatura do lugar, e você acorda de madrugada pensando: já chegou o dia, tá chegando o dia. E aí você pega a sua mala, vê se todos os documentos estão ali dentro, e você faz aquilo 10 vezes, porque você tá ansioso. Linda, eu falei para Paulo: eu quero estar na quarta-feira assim, eu não quero ver nada, eu quero só estar pensando: Jesus, está chegando o nosso encontro, está chegando nossa hora, está chegando. E eu sei o que talvez alguém vai pensar: mas você pode ter isso no dia comum? Claro que pode, mas daí não vai ser extraordinário como no dia que você separa. Entende? Você já encontrou um amigo no ponto de ônibus? Já. Mas você já recebeu ele na sua casa? É outra vibe, é outra parada, irmão. Ele vai com a melhor roupa, você dá uma melhorada. Se você tá com a cara estoporada, você deixa bonitinho. Sim ou não? Eu quero isso com Jesus. Eu quero esse tipo de relacionamento, onde eu crie um espaço na minha agenda que só Ele é o dono. Lindo, eu quero que você leve isso para você. Não é sobre uma oração que acalma, é sobre uma vida com Deus que te livra de tempestades que são desnecessárias. É sobre uma vida com Deus que te leva para perto dEle. Então, meu lindo, você não ora só quando está dando errado. Você ora quando as coisas estão dando certo. Você ora quando está com medo. Você ora quando está desanimado. Você ora quando está muito animado. Você ora em todo tempo, em todo momento, em toda hora, porque isso é vivo. E é esse tipo de relacionamento que livra você do dia mau, sabe? Bom, eu tenho um texto que eu vi ele hoje e eu queria deixar para você. Enquanto eu preparava essa mensagem ontem, eu recebi um vídeo do meu pai. Nesse vídeo, meu pai estava filmando a minha mãe chorando muito. E a minha mãe estava desarrumada,
E ela disse: não filma, Cheiro. Ela chama meu pai de Cheiro. Eu tô toda feia. Um grande problema que estava há anos sem se resolver. Saiu uma sentença judicial em favor da minha mamãe. Mas o que me chamou a atenção foi porque eu vi com os meus olhos milhares de vezes minha mãe orando por esse dia. Eu vi minha mãe chorando. Me lembro de um final de ano que ela disse: o melhor final de ano da minha vida vai ser quando aquilo se resolver. E ela orou durante todos esses anos. E agora chegou o que ela tanto aguardou, chegou o que ela tanto esperava. E aí o choro dela, mesmo ela não estando tão arrumada, para mim foi tão lindo, foi tão maravilhoso ver aquilo, porque lembrei do texto: todas as orações são ouvidas, e porque Ele ouve, todas elas serão respondidas. No tempo certo, na hora perfeita, tudo aquilo que você apresentou para o Senhor e for a vontade perfeita dEle, vai acontecer. Nenhuma oração será esquecida, nenhuma oração será apagada, até que a resposta chegue para você. Então, lindo, não é sobre orar para ter paz, é sobre orar para que a vida com Ele seja extraordinária, seja vibrante na rotina da manhã, na rotina da tarde, no dia a dia. Você precisa disso, porque o dia que o que você orar chegar, você não poderá se acostumar, sabe? E é só o relacionamento que nos faz lembrar. Eu volto para casa caçando o meu lugar. Eu estou animado, a gente está feliz. Mas veja, foi orando que eu descobri que faltava algo. Talvez você ache que está tudo certo, mas se você orar, você vai descobrir que está faltando alguma coisa. E é maravilhoso descobrir, porque você pode resolver. Bom, talvez nos falta esperança em alguns momentos para dobrar os joelhos, porque parece que tudo está perdido e parece que uma oração não pode mais resolver. Parece que a gente já orou tanto tempo e nada aconteceu, que o céu se fechou para você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu ajudarei você. Sim, eu te sustentarei com a minha mão de justiça, diz o Senhor. Amém. Jesus, nós queremos isso para a nossa vida. Nós queremos um relacionamento vivo contigo, Jesus. A tua palavra diz que quando apresentamos a Ti, quando lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendemos que quando temos relacionamento contigo, não ficamos perdidos,
porque Tu és a lâmpada que ilumina os nossos pés através da Tua palavra. Jesus, só Você sabe do nosso futuro. Não precisamos de vidente, não precisamos do horóscopo. A gente só precisa de Você, Jesus. A gente precisa só de Você, porque se o Senhor estiver conosco, o que os nossos olhos carnais não enxergam, os nossos olhos espirituais irão perceber. E Jesus, nós queremos Te conhecer mais, Senhor. Nós queremos ter mais vida contigo, porque essa é a melhor parte da fé. Não é uma fé fingida, é uma fé que se baseia em experiências, em fatos sobrenaturais contigo, Jesus. Pai, que quando essa mensagem terminar, que a oração permaneça, que a conversa contigo se protraia no tempo, em nome de Jesus.